Oi, tudo bom, alunos? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Hoje eu tô aqui então para gravar mais um videozinho para vocês, mais uma explicação, né? A gente vai ver alguns conteúdos novos e eu vou explicar para vocês direitinho no vídeo. Prestem bastante atenção nas explicações, prestem bastante atenção nas figuras também que vão aparecer no vídeo e logo em seguida então respondam as atividades que foram postadas na plataforma, tá? Espero as respostas de vocês então. E qualquer dúvida, mande um comentário ali na plataforma que eu respondo para vocês, tá? Até mais então. Oi, gente, então vamos começar com o nosso videozinho explicativo aqui, tá? Eu vou passando para vocês e vou explicando direitinho. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, de C11, de C12, de C13? A gente vai trabalhar com os conceitos básicos ainda dos seres vivos. Aquelas características que a gente começou a ver no primeiro vídeo, a gente vai continuar revendo nesse vídeo de novo. Vamos ver algumas de novo, mas vamos ver novas também. Então, a primeira característica que a gente vai ver hoje, a gente já tinha mencionado, né, na outra aula, é o fato de que seres vivos possuem células, né? Elas são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, né? Elas aparecem em todos os seres vivos. Essas células, elas têm uma estrutura básica, uma estrutura que aparece em todas elas, tá? Que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, que é o núcleo, né? Tem dois tipos de células que a gente já viu também no vídeo passado, né? Que são as células procariontes, que não têm núcleo, e as células eucariontes ou eucarióticas, que têm núcleo definido, certo? Quando um organismo é formado por apenas uma célula, a gente diz que ele é unicelular. Se ele é formado por mais de uma célula, a gente diz que ele é multicelular ou pluricelular. Tá? E quando a gente fala de célula, lembrar que é a menor partezinha do nosso corpo. Eu dei o exemplo na outra aula, né, que é como se o nosso organismo fosse uma parede de tijolos e cada tijolinho fosse uma célula. Bom, então as partes da célula, como eu já falei, membrana, citoplasma e núcleo, né? A membrana plasmática é o envoltório, ela fica em volta da célula, né? As funções são proteger e controlar a entrada e saída de substâncias de dentro da célula. Então, ela controla, se a célula precisa de água, ela deixa a água entrar. Se a célula quer mandar embora um pouco de glicose, ela deixa sair. É a membrana que controla, é como se fosse um portão de entrada da célula. O citoplasma é uma substância que está dentro da célula. Ele parece uma gelatina meio mole. Tá? Nele estão as estruturas que fazem as funções da célula. Então, ali dentro do citoplasma tem várias estruturinhas pequenininhas e cada uma vai fazer uma função para essa célula. Bem no centro, mais ou menos no centro da célula, está o núcleo, né, que é a estrutura central da célula e é chamado de núcleo porque é ele que coordena tudo que a célula faz, é o cérebro da célula, né? Dentro desse núcleo tem uma substância importante, que é o nosso DNA, o nosso material genético, né? Esse material genético é único, então cada pessoa tem um DNA diferente da outra, não existem dois DNAs iguais, né? E é este DNA que controla todas as nossas funções, tanto externas, características externas, como características internas e funções do nosso organismo. Tudo é feito por esse DNA. Então aqui tem uma figura bem simples, né, mostrando as três partes principais da célula. Vocês podem ver que aqui em volta tem uma membraninha bem fininha, que é a membrana plasmática. Dentro da célula tem o citoplasma e lá no meio fica o núcleo. Aqui dentro é que está o nosso DNA. Uma outra característica que aparece em todos os seres vivos é a nutrição. O que é nutrição? É a alimentação. É como esse ser vivo se alimenta. Né? Todo ser vivo precisa de alimentação. Essa alimentação ele vai dar energia para que a pessoa, para que o animal, para que a planta possa conseguir realizar suas atividades. Tá? Existem dois tipos principais de nutrição, né? Duas formas de se conseguir este alimento, esta energia. Uma primeira forma, tá, é a forma autótrofa. Então, esses seres são chamados de autótrofos. Eles fazem processos sozinhos que fabricam a sua energia, né? Um exemplo disso
são as plantas, né? As plantas não precisam comer outros alimentos. Elas sozinhas fabricam o seu alimento com auxílio da luz solar. Então, isso é um exemplo de ser autótrofo. É um ser que fabrica o seu próprio alimento, que ele não precisa se alimentar de outras coisas. A maioria dos seres, eles são heterótrofos ou heterotróficos, né? Que eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, nós, seres humanos, por exemplo, nós comemos carne, é um outro ser vivo, e comemos plantas, que são outros seres vivos. E é deles que tiramos nossa energia, certo? Uma vaca, por exemplo, ela come apenas plantas. Então, ela retira sua energia das plantas que ela consome, certo? Outra característica é a reprodução, né? Vários que responderam àquela atividade colocaram como característica de todos os seres vivos a reprodução, e realmente é uma das principais características, né? Todo ser vivo se reproduz. Existem formas diferentes de reprodução, a gente vai ver isso no 8º ano, tá? Mas em geral a gente separa a reprodução em 2 tipos, né? O tipo sexuada e o tipo assexuada, né? Qual é a principal diferença? Na sexuada, necessita a presença de 2 indivíduos, de 2 gametas, tá? Então, para que ela ocorra, tem que ter o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Na reprodução assexuada, apenas um indivíduo consegue se reproduzir. Não tem participação de gametas, não tem o feminino e o masculino participando da reprodução. É um ser só que consegue se reproduzir. Certo? Então, essas são as principais características, né? Com isso, a gente finaliza essa parte de características de seres vivos e já na próxima atividade começa um conteúdo diferente com outras informações, tá? Eu vou colocar na plataforma ali o documento com a atividade que é para ser respondida, tá? Toda e qualquer resposta vocês vão procurar neste vídeo, tá? Tanto no texto quanto nas explicações dadas. Qualquer dúvida, manda um comentário para mim que eu respondo. Bom trabalho! Espero então que vocês tenham conseguido acompanhar, que vocês tenham conseguido entender e que vocês consigam responder todas as questões, tá? Lembrem sempre de tentar responder o máximo com as palavras de vocês, né? Procurem entender o que foi explicado e responder com as próprias palavras, certo? Não se preocupem também em fazer respostas muito longas, respondam da maneira que vocês acham que está correto, certo? Assim que der, eu mando o retorno então das atividades de vocês. Beijo!